te convidar a abrir sua Bíblia, Ensinos do Alto. Vamos para Mateus capítulo 5. Pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia e acompanhe aí comigo, né? Nós vamos abrir Mateus capítulo 5, versos 17 a 20. Nós vamos ler agora esses versículos e, na sequência, nós vamos orar e pedimos ao Senhor que nos dê clareza de entendimento da sua palavra nessa noite. Você já pegou a sua Bíblia? Já abriu a sua Bíblia? Vamos então acompanhar a leitura? Está escrito assim: Não penseis que vim revogar a lei, ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Vamos orar? Senhor, nós somos muito gratos pela palavra do Senhor, ó Deus, que nos mostra quem o Senhor é, nos mostra como o Senhor age. Obrigado, Senhor Jesus, porque assim, conhecendo a Tua palavra, nós vemos o Senhor agindo e nós reconhecemos as Tuas pegadas, nós reconhecemos as Tuas marcas, nós reconhecemos a Tua presença, a Tua manifestação, nós reconhecemos os Teus propósitos e nós queremos seguir os Teus propósitos. Deus, nós estamos estudando esse sermão, ó Deus, refletindo, meditando, como é ensinamento do Senhor, que nós meditemos na palavra do Senhor. Queremos, ó Deus, pedir, suplicar ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo do Senhor nos conduza nessa conversa, nos dê clareza, para que nós possamos não somente entender, ó Deus, com o nosso raciocínio, mas absorver com toda a nossa vida, ó Deus, o nosso coração, tudo que temos e somos, ó Deus, seja agora impactado pela palavra do Senhor e aquilo que precisa ser mudado seja efetivamente transformado pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pois não sei se você sabe, isso é uma coisa mais de quem estuda história da igreja, né? Estuda a história da igreja, a igreja do Senhor Jesus, ela, como igreja, né? Ela está aí há 2000 anos, né? Mas como povo de Deus, desde a fundação do mundo, o Senhor sempre teve o seu povo. Mas ali no século II depois de Cristo, houve um sujeito chamado Marcion, alguns chamam de Marcião, e ele foi uma pessoa que, um líder que surgiu entre os cristãos, mas criando uma seita. Ele traz uma heresia, uma mentira, né? Na qual dizia que o Antigo Testamento ele não tinha o mesmo valor que o Novo Testamento. Que o Novo Testamento era a nova revelação de Deus e que ela era superior no sentido de que o Velho Testamento devia ser completamente esquecido, descartado. O Velho Testamento não tinha mais nada a ver. Agora era o Novo Testamento que devia, os ensinos do Novo Testamento que deviam ser levados em conta. E isso era uma confusão, como a gente vai estudar hoje, e vai perceber, isso muito claro aqui. Uma das coisas também que aconteceu isso já durante a Segunda Guerra Mundial, muitas pessoas se perguntam, puxa, como que cristãos apoiaram Hitler e o nazismo? Por que cristãos fizeram uma coisa dessa? Bom, uma das correntes que havia lá
na Alemanha, que ficou muito forte nessa época, é a ideia justamente de que o Novo Testamento era mais importante do que o Antigo Testamento. O Antigo Testamento era ligado aos judeus, né? E afinal, no nazismo, os judeus eram o problema do mundo. Então, essa ideia de que devia se rejeitar tudo aquilo que tinha a ver com os judeus e valorizar aquilo que já era depois, né? Aquela ideia deles era assim, de que não, os judeus mataram Jesus, né? E tudo que é dos judeus, inclusive o Antigo Testamento, é ruim. Não estou dizendo que todas as igrejas fizeram isso, não. Mas muita gente defendeu isso, defendeu um abandono do Antigo Testamento. E, meus irmãos, a gente, quando percebe essas coisas, você vê que coisas que aconteceram lá no começo tornam a acontecer de uma maneira um pouco diferente depois, e são coisas que vão provocar grandes problemas, não somente dentro da igreja, mas para o mundo inteiro. A Escritura Sagrada, ela não muda. A igreja é espiritual e uma interpretação errada da Escritura, irmão, leva pessoas a fazerem loucuras e causar grandes destruições. Por isso que é importante nós meditarmos aqui no Sermão do Monte. O Sermão do Monte, para muitas pessoas, ele é tratado assim com um certo descaso. É tido como uma literatura bonita. Ah, que bonito, ensinamentos tão bonitos. Mas as pessoas não param para refletir o que realmente esse texto significa. Esta aqui, irmãos, eu tenho insistido em dizer, essa é a lei do reino, o reino de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo se manifesta, a expressão comum que nós vemos ali é chegado o reino de Deus. O reino chega, quando o rei chega, o rei Jesus Cristo chega. E nesse momento aqui nós vamos ver o que nós temos no Sermão do Monte é uma explicação da lei desse reino, que agora chegou e está implantado. E aqui nós vamos ver Jesus dizendo, especialmente a partir desse verso 17, no capítulo 5, nós vamos começar a ver Jesus destrinchar, se aprofundar e explicar o que é que nós deveríamos estar entendendo quando lêssemos o Antigo Testamento. Nós devíamos entender o que nós entendemos da palavra de Deus. E é isso que ele vem dizer aqui no verso 17 e 18. Ele diz assim, não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim revogar, mas vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. E é interessante a gente pensar em Jesus dizer isso aqui, porque se você se lembra, Jesus está sentado lá no monte. E porque ele está sentado, significa que o ensinamento é importante. Por isso ele se assenta no monte. E ali estão pessoas diversas. E dentre aquelas pessoas, com toda certeza, muitos escribas e fariseus estavam também assentados, ouvindo a mensagem do mestre. E essa mensagem que ele traz, e nós já vimos aqui, dos versos 1 até 12, as bem-aventuranças, nós compreendemos muito claramente que o reino dos céus não é daqueles que têm méritos para alcançar o reino, mas é daqueles que são alcançados pela graça de Deus, a justiça de Deus que vem sobre essa pessoa. Então, imagine aqui um escriba, um fariseu, um doutor da lei, que estava acostumado, que tinha de cor todo o Antigo Testamento. Eles decoravam, literalmente, todo o Antigo Testamento, ouvindo aquele mestre dizer que o que as pessoas precisavam entender é que não era por esforço do homem, mas por ação de Deus que alguém seria considerado cidadão do reino. Então eles estão um pouco chocados com aquela mensagem. Porque podia parecer que Jesus estava dizendo, gente, esqueçam
toda a lei do Antigo Testamento. Agora se manifesta a nova aliança. Eu estou ensinando tudo novo. Começo daqui e vamos esquecer o passado. Mas absolutamente não é isso o que Jesus está dizendo. E aí, nesse ponto aqui do verso 17, ele diz assim, não pensem, com o que eu já disse até agora, que eu vim para revogar a lei, que eu vim para revogar a lei ou os profetas. A lei e os profetas era uma maneira de se referir ao Antigo Testamento todo. A lei, especialmente os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Então, os primeiros livros da Bíblia e os profetas, o geral. Em outros momentos no Novo Testamento é chamada lei, profetas e os salmos, uma terceira divisão ali, que são os livros, né, não é só os salmos, seriam os livros de sabedoria, salmos, provérbios, né, Eclesiastes, Cantares. Mas essa era uma maneira de se referir à escritura que se tinha até então, que era o Antigo Testamento, não tinha Novo Testamento escrito. O que Jesus diz então é que eu não vim para abolir a escritura, eu não vim abolir, pelo contrário, eu vim cumprir. E aí a gente começa a ficar um pouco em dúvida, não é? Então Jesus não veio abolir, ele veio cumprir. Então quer dizer que eu tenho que cumprir a lei do Antigo Testamento? Como é que a gente entende isso? O próprio Jesus vai explicar essas coisas. Ele não veio abolir, mas ele veio para cumprir. Alguém diz assim, não, mas Jesus aboliu a lei, sim. Ele aboliu, por exemplo, lá em Marcos 7, 18, 19, quando ele fala sobre o que entra pela boca e o que sai da boca, né? O que entra pela boca não contamina o homem, sim o que sai da boca. O que sai da boca vem do coração. Então, ele fala isso por causa das práticas alimentares que faziam parte da lei. E aí, eu estou criando mais problema, né? Para a gente entender. Então, e afinal? O que significa isso? A lei continua ou não continua? O que Jesus quer dizer quando ele diz que não vim revogar a lei e os profetas, mas vim cumprir? Olha, não existe nenhum conflito entre Jesus e o Antigo Testamento. Nenhum conflito. Quando ele fala a respeito do Antigo Testamento, inclusive ele diz que são essas escrituras que testificam a respeito dele. Justamente o Antigo Testamento fala a respeito de Jesus. É ela que explica, é ela que mostra quem é Jesus. O que Jesus está dizendo quando ele diz que não veio revogar a lei, mas cumprir? 2 coisas, especialmente, ele está dizendo. A primeira delas é que o Antigo Testamento encontra todo o seu cumprimento na pessoa de Jesus. Como assim? Vamos pensar especialmente na lei cerimonial, na parte da lei, eu estou chamando de lei cerimonial, todas aquelas cerimônias que diziam respeito à prática religiosa do povo de Deus. Existiam muitas coisas que o povo tinha que fazer, que nós não fazemos hoje. Por exemplo, o culto só era prestado no templo. O templo que fora construído. Ou seja, antes era o tabernáculo, depois, a partir de Davi, passou a haver um templo. Quer dizer, o tabernáculo era de peles de animais, era como uma tenda. Depois eles construíram o templo, que de tijolos ou de pedras, melhor dizendo. Então, só lá era feito o culto. Quem podia fazer o culto? Quem podia entrar? Só os sacerdotes. Havia um lugar chamado Santo dos Santos, que só o sumo sacerdote podia entrar. E ele entrava lá uma vez por ano, levando uma oferta. Oferta de quê? O cordeiro. Então, existem vários elementos dessa lei que nós não observamos hoje. Por quê? Porque todos os elementos ali... mas tinha um castiçal. Tinha um altar de incenso. Tinha a Arca da Aliança. Tinha o local onde era feito o sacrifício do cordeiro.
tinha a cortina que separava um ambiente do outro, o ambiente do lugar santo, do santo dos santos. Cada um desses elementos, e não é meu objetivo aqui hoje explicar esses elementos, mas cada um deles apontava para Jesus Cristo. Tudo está relacionado ao sacrifício de Jesus Cristo. Veja que o momento máximo do culto no Antigo Testamento é o oferecimento do cordeiro, que tinha também suas características, né? Sem mácula, sem mancha, sem defeito, de um ano, todas as características, cada uma delas apontando para a santidade de Jesus Cristo. Nós sabemos que cordeiro não tira pecado de ninguém. O cordeiro, ele era uma figura que apontava para o sacrifício que Jesus Cristo ia fazer. Então, em um dos sentidos do que Jesus está dizendo, que ele veio cumprir a lei, é que nenhum sacrifício mais de animal é necessário. Lembra que quando ele encontra com a mulher samaritana, isso está lá em João capítulo 4, ele se encontra com a mulher samaritana e ela fala assim, os nossos pais adoravam aqui, nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que lá no templo, lá em Jerusalém, que é o lugar de adorar. Onde, afinal de contas, é o lugar de adorar? Jesus diz para ela, minha filha, a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são esses que o Pai procura para seus adoradores. Na verdade, Jesus diz, era em Jerusalém que devia adorar. Mas agora já não importa mais tanto, porque ele estava dizendo que isso está acabando, está tendo a virada agora, isso está passando agora, isso está mudando agora. Então, nem é tão importante eu dizer a vocês só que aqui, vocês deviam estar adorando em Jerusalém. Mas que agora haveria uma mudança. Por quê? Porque uma vez que Cristo foi oferecido pelos nossos pecados, já não há mais necessidade da sombra, já não há mais necessidade da figura, já não há mais necessidade de pensar em ter aqueles rituais. Você se lembra quando Jesus disse, destruir esse templo e em 3 dias o reconstruirei? Mas Jesus falava a respeito do templo do corpo dele. Olha, eu poderia ficar aqui horas dando para você detalhes que demonstram que todas as cerimônias e figuras do Antigo Testamento apontavam para Jesus Cristo. Jesus Cristo se manifestou quando você tem a plenitude, não precisa mais da sombra. Né? A Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo diz que a lei foi como se fosse um tutor, um aio, alguém que pega pela mão a criança para levar até onde ela precisa ir. Ela é uma sombra, mas quando se manifesta Cristo, então, o Velho Testamento ele tem o seu cumprimento em Jesus Cristo. Jesus Cristo cumpre tudo aquilo que era ritual do Antigo Testamento. Mas também há um outro aspecto que Jesus fala, quer dizer para nós, ensinar nesse trecho aqui, que é a questão de eu não vim para abolir, mas eu vim para cumprir. E a palavra que ele usa lá é plero, completar, encher, preencher, dar a verdadeira amplitude, dar o significado completo. Então tem um outro aspecto que é o significado completo da lei, que é muito mais do que a cerimônia. Nós podemos até pensar nas cerimônias passadas para a gente entender o que Deus realmente queria, ao ver Jesus Cristo manifestado. Mas tem um sentido mais profundo que passou desapercebido de muitas pessoas. E Jesus Cristo está aqui dando o entendimento disso. O texto diz aqui, eu vos digo, em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei. O que Jesus queria dizer com isso? Jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Ele está dizendo com isso que a duração da lei, a duração do ensino da lei, enquanto durar o universo. Enquanto durar. Não acaba. Então,
nesse sentido, e no sentido que eu ainda vou explicar com mais profundidade para você aqui, a lei não passou. É por isso que a nossa Bíblia tem Antigo e Novo Testamentos. Por quê? E nós temos um entendimento, uma compreensão para tirar de toda a Escritura, Antigo e Novo Testamento, são inspirados por Deus e são a nossa regra de fé e de prática. Quando ele diz assim, aqui no português foi colocado assim para a gente entender, né? Nem um i ou um tio. Na verdade não tem i nem tio em hebraico, nem em grego, né? O que ele quer dizer aqui o que ele usa lá é um iota, né? A menor letra do hebraico, nenhum tio, na verdade seria como se a beiradinha, a voltinha, a curvinha, um pedacinho da letra da lei. Ele está dizendo que absolutamente nada é desprezível na lei, nada daquilo pode ser tirado. E o que a gente entende pelo esclarecimento de todo o Novo Testamento? Que, aí você pode perguntar assim, mas a lei civil passou, né? Essa lei civil a gente não tem mais que obedecer. A lei civil que está na lei, aqui no Pentateuco, o que é a lei civil? As leis, por exemplo, lá diziam o que se devia fazer se um boi arrebentasse a cerca de alguém e matasse alguém, se desse um prejuízo. Essas coisas estão lá. Mas então quer dizer que nós não temos mais que obedecer à lei civil. Bom, a lei civil no Antigo Testamento ela tem um caráter particular e temporal, mas os princípios que estão nela não foram abolidos. Então, a lei passou, inclusive, né, não é todo mundo que cria boi, mas era uma questão assim da vida cotidiana de Israel, especialmente quando a lei foi dada. Mas o princípio de justiça da lei permanece. E nós somos ensinados a quê? A respeito da lei civil. O que cristãos devem fazer com relação à lei civil? A Escritura, o Novo Testamento vai dizer que nós devemos obedecer. Olha, Romanos 13, 3 em diante diz assim, porque os magistrados, ou seja, as autoridades constituídas, não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Então você vê que nós não... o que cessa? Não cessa absolutamente nada. Cessa o aspecto formal daquela lei de... O que nós vamos fazer a respeito do boi que arrebentou a cerca? Como que... Mas... Apesar de nós não termos essa prática que era indicada temporalmente para o povo de Israel naquele tempo, nós somos ensinados a obedecer às leis do nosso país, às leis, às autoridades constituídas. Se você diz assim, não existe mais lei cerimonial, não tem cerimônia nenhuma, agora é tudo espiritual. Bom, o que você vai dizer então da ceia e do batismo? Porque são mandamentos cerimoniais, memoriais. Ou seja, existe, o cristão, ele tem cerimônias, ele tem o aspecto cerimonial também. O objetivo é memorial e é também sacramental, numa certa medida. Mas veja que dizer assim, o Velho Testamento é passado, não precisamos nos preocupar com ele, é heresia. Heresia que já estava lá no 2º século, é uma ideia que pode trazer prejuízo para o entendimento da fé. O Antigo Testamento apontava para Jesus, de modo que nós não podemos desprezar de modo algum o Antigo Testamento. E o que Jesus diz mais? No verso 19, ele diz assim, aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus.
É interessante porque a palavra de Deus sempre vai requerer não somente o conhecimento de alguma coisa, dos mandamentos de Deus, mas a prática deles. O que esse texto está falando é sobre não somente praticar, tem duas coisas em questão aqui, ensinar e praticar. Aquele que violar o mandamento e ensinar, porque aquilo que você faz e coloca em prática na sua vida é ensinamento. Uma prática de vida com ensinamento. Lembra que os fariseus estão ouvindo essas palavras. E não apenas os fariseus, mas toda aquela multidão está ouvindo. E eu e você estamos ouvindo essa palavra. E o Senhor está dizendo que aquele que deixa qualquer que seja dos mandamentos de Deus, por menor que seja, e inclusive ensina isso, ele será considerado mínimo no reino dos céus. Interessante, não é? Porque ele diz no reino. Está dentro do reino. Mas será considerado mínimo. E aquele que observar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Irmãos, nós fomos criados para expressar quem Deus é. Nós somos criados para ser imagem e semelhança de Deus. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Para que a glória de Deus, para que quem Deus é, fosse conhecido sobre toda a terra. Cada pessoa no mundo deveria expressar quem Deus é. Mas o pecado, ele tirou de nós, não tirou a imagem de Deus, mas ele manchou a imagem de Deus em nós. E o distanciamento de Deus, ele não somente nos colocou como inimigos de Deus, mas ele atrapalhou, porque todo aquele que vive fora do padrão de Deus, ele propaga, ele ensina, ele dissemina algo que não é a imagem de Deus. Quando Deus fala sobre o seu povo, duas coisas. Primeiro, quando ele chama Abraão, ele não chama Abraão só para ser abençoado. Lembra disso? Ele chama Abraão para ser uma bênção. Ele diz, eu vou abençoar você, eu escolhi você, você vai me representar. E eu quero que você, através de você, todas as famílias da terra sejam abençoadas. Então isso está falando de salvação, vida e testemunho. Quando nós, na semana passada, estudamos, vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo, nós vimos que isso tem a ver com o que você é e o que você proclama. Então, aqui Jesus, na sequência, está dizendo sobre praticar os mandamentos e ensinar os mandamentos. Então, desde o antigo, desde Adão, o objetivo de Deus é que nós tenhamos uma vida que expressa a verdade de Deus, que expressa quem Deus é. E isso através de uma prática de vida que corresponde com quem Deus é. Agora nós nos perdemos. Como fazer a vontade de Deus? Aí Deus dá a lei. Toma aqui a lei. É assim que deve viver. E aí as pessoas procuram viver aquela lei. E elas conseguem ser salvas por meio da lei? Não conseguem. Mas se elas não são salvas por meio da lei, por que Deus deu a lei a elas? As obras não são apresentadas pela Bíblia como capazes de nos dar salvação. Isso também Jesus falou aqui no começo, nas bem-aventuranças. Ele frisou, não é através do que você consegue fazer. Não é através do que você faz. O Novo Testamento, a Escritura toda vai clarear através da pessoa de Jesus, que não é através do que você faz, mas é através do que Ele fez. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma questão que Efésios trabalha. A questão que Efésios trabalha, Efésios capítulo 2, verso 8, é um texto que todo crente protestante conhece muito bem, que é porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie.
Então, essa parte aqui, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, combina com capítulo 5 de Mateus, de 1 a 12, que demonstra com clareza que não é pelo esforço humano, mas pela graça de Deus. Então, são os que reconhecem o seu pecado, são aqueles que choram pelos seus pecados, são os humildes de espírito, aqueles que não têm capacidade própria. Esses é que são salvos. Isso é o que Efésios 2, 8 e 9 está dizendo, não por obras, para que ninguém se glorie. Mas o que fala o verso 10? Muita gente não lê o verso 10. O verso 10, se o verso 8 e 9 diz que não é por obras que nós somos salvos, o verso 10 diz que é para as obras que nós somos salvos. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então pensa no todo. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais ele de antemão preparou para que andássemos nela. Então, irmãos, nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as obras. Que obras, irmãos? As obras da lei. As obras da lei. A lei do Senhor é perfeita. Veja o que diz o Salmo 19. O Salmo 19, nós temos o maior prazer de ler os versos 7 a 9, que diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Você quer ter sua alma restaurada? A lei do Senhor restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O testemunho do Senhor é uma outra maneira de falar a mesma coisa, a lei do Senhor. O testemunho do Senhor, que é a Escritura, que é a lei de Deus, é fiel e dá sabedoria aos simples. Você precisa de sabedoria para viver? É a lei que vai te dar. Os preceitos do Senhor são retos. Preceitos é uma outra palavra para dizer a mesma coisa. O que era preceitos do Senhor para o judeu, para o israelita? A Escritura, o Antigo Testamento. Os preceitos do Senhor são o quê? Tortos? Não, são retos. E alegram o coração. Quer alegria no coração? O mandamento de Deus vai dar alegria para o seu coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos, dá brilho nos olhos. O temor do Senhor, que também é outra expressão para falar da palavra de Deus. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor, outra expressão para a palavra de Deus, outra expressão para a lei. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Irmãos, como é que nós podemos dizer que isso aqui caducou? Então não preciso mais guardar a lei. Irmãos, a lei do Senhor é o mandamento do Senhor, é a vontade de Deus para a sua vida. O mandamento de Deus, a lei do Senhor, é a maneira como Deus quer que você viva. Nós precisamos ser ensinados como viver, porque nós desviamos do Senhor lá no Jardim do Éden. É por isso que Deus precisou nos mostrar o caminho através da palavra. Porque se não tivesse o pecado em Gênesis 3, a Bíblia terminava ali. Não precisava ensinar para a gente, porque já seria natural do nosso coração. Mas a natureza contaminada do homem produz o quê? As obras da carne. Então, a lei não é revogada. Por isso Jesus diz, eu não vim para revogar a lei. Eu vim cumprir, no sentido de que a lei ela tem o seu cumprimento em Jesus Cristo, em tudo aquilo que apontava para o Messias, e ela tem o seu cumprimento, e ela tem a sua amplitude. Ela vai ser compreendida, explicada numa dimensão mais profunda por Jesus. Não que essa explicação não pudesse ser compreendida no passado, mas é que só pode ser compreendido pelo Espírito de Deus. Jesus vai trazer às claras a total amplitude
da palavra de Deus. Então, o verso 20 vai dizer assim: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino. Meus irmãos, a gente fala muito, né? Fala pejorativamente, né? Ah, esse fariseu, porque os fariseus, sepulcros caiados, porque Jesus falou duramente com eles. Fariseus, escribas, mestres da lei. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus falou muito duro com eles, por quê? Porque eles eram realmente os melhores. No sentido assim, de tentar cumprir a lei, eles eram os mais esforçados. Eram os mais esforçados. Lembra que o apóstolo Paulo, que era fariseu antes, e ele fala sobre o seu passado? Ele diz assim: olha, eu dou testemunho de que eles têm zelo, não com entendimento, mas eles são zelosos. Ele fala: eu mesmo, mas era o melhor que tinha, mas eu me esforçava muito para me destacar, e eu me destacava entre os fariseus. Hebreu de hebreus, eu, circuncidado ao oitavo dia. E ele vai dizendo todas as características. Ele realmente era muito esforçado, zeloso na lei, ainda que ele dissesse, sem entendimento. Muito esforço na direção errada vai chegar mais rápido no errado. No entanto, os fariseus e os escribas eram admirados por toda a população. Quando eles viam um fariseu, falavam assim: ainda bem que tem os fariseus. Porque os fariseus, eles mantinham a escritura. Os escribas, eles eram zelosos para que a palavra de Deus, a Bíblia, estivesse no meio do povo de Deus. Se não fosse os escribas, os copistas ali, não tinha se preservado o texto da escritura. Eles eram esforçados. E aí o que Jesus está dizendo era para descer o monte, irmão. Se você tivesse lá ouvido Jesus falar, chegou nesse ponto, talvez você descesse o monte e falasse. Jesus vira para você e fala assim: sabe os fariseus e os escribas? Sei, vai vir um elogio aí. Jesus fala assim: se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, vocês de modo nenhum entrarão no reino de Deus. Mas como isso? O que quer dizer? É porque Jesus estava dizendo: olha, em primeiro lugar, porque vocês precisam ter a justiça que foi comprada para vocês, a justiça de Cristo. A justiça de Jesus é que é a justiça que excede a toda a prática dos fariseus, toda a prática bíblica, todo o ensinamento. A justiça de Cristo, o sangue de Jesus, ele cobre multidão de pecados. Você é considerado justo assim como Jesus Cristo. É isso que nós recebemos essa justiça de Deus. Então a nossa justiça excede no sentido de sermos perdoados, excede em muito a dos fariseus. Mas tem uma outra questão, é que não é somente o ser justificado, mas é viver de verdade agradando a Deus. Jesus Cristo está falando sobre vida santa, sobre o povo de Deus, o povo do reino de Deus, ser chamado para viver uma vida santa. E aí eu e você nos perguntamos: como é que a gente faz para cumprir a lei se nós não damos conta de cumprir? O apóstolo Paulo fez essa pergunta também. E ele fez essa pergunta lá em Romanos. E ele faz a seguinte pergunta. Ele diz assim, a partir do verso 15, ele diz assim, ele reconhecendo a estrutura de todo o ser humano. Aqui ele não está falando dele, eu, Paulo, mas ele está falando de todo o ser humano. Isso aqui é o ser humano, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Ele está dizendo assim: se eu faço aquilo que eu sei que está errado, eu nem quero, eu detesto isso, mas faço. Quando eu faço isso com peso no coração de estar fazendo, eu estou simplesmente confirmando que a lei estava certa, eu estou errado. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Eu reconheço que o pecado habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal
que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei da minha mente. Me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Ele está dizendo assim, gente, não... lembre que ele não está falando assim, Paulo não está dizendo, eu vivo como um pecador desse jeito. Ele está falando do ser humano em geral. Ele está dizendo assim, o ser humano, ele vive essa luta. Até de conhecer a palavra, querer fazer, saber o que é certo e errado, e até mesmo aquele que não conhece a Escritura, sabe o que é certo e errado. Sabe. Ele pode não conhecer os detalhes, mas ele sabe que se ele matar, ele está errado. Ele sabe que roubar é errado. Ele sabe que cobiçar é errado. Ele sabe. Essas coisas estão... Existe essa denúncia dentro do coração do homem. O homem peca sabendo que está errado. E ele fala assim, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Você podia dizer assim, para uma pessoa deixar de ser pecador, começar a fazer a vontade de Deus assim, certinho, só se nascer de novo. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso que a palavra de Deus revela. É isso que Jesus Cristo falou com Nicodemos, quando ele disse, você precisa nascer de novo. Esse Enoque aqui, ele não consegue cumprir a lei de Deus por sua iniciativa, mas ele nasceu de novo, nascer da água e do Espírito. Todos nós nascemos da água, nascemos da nossa mãe, a bolsa, né? Lá cheia de líquido amniótico da água. Isso é o nascer da água. Mas nascer do Espírito é a solução. O problema é nascer da carne, herdeiro de Adão. Mas a solução está em Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enfermo pela carne, isso fez Deus, enviando seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Irmão, sabe o que está dizendo aqui? Duas coisas. Está dizendo aqui que Cristo paga pelos seus pecados, que todo o preceito da lei, aquilo que era impossível a lei fazer, a lei não pode nos convencer de fazer a vontade de Deus, só porque você conhece a lei. Mas o sacrifício de Jesus, ele foi suficiente para que nós fôssemos perdoados do pecado, mas não é só isso que o texto está dizendo. Ele está dizendo que também o preceito da lei se cumpre em nós por meio do Espírito Santo. Ele está dizendo que o Espírito Santo, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Lembra do que Jesus falou com Nicodemos? Você precisa nascer da água e do Espírito. Ele está falando do Espírito Santo. Do Espírito Santo que habita a vida do convertido. Em Jesus Cristo nós temos o poder de cumprir a lei, de fazer a vontade de Deus. Hebreus capítulo 10 fala sobre ter o prazer na lei do Senhor. Então, irmãos, aquilo que nós temos falado aqui, lembra de Ezequiel 36? Ezequiel 36...
verso... Perdão. Eu anotei a referência errada aqui. Quando Deus diz que eu escreverei a minha lei no coração de vocês. Quando ele diz, eu colocarei em vocês o meu espírito. Essa era a promessa do reino. A promessa do reino em que não obedeceríamos à lei porque nós lemos a lei escrita na pedra, mas porque Deus escreveria essa lei no nosso coração. É isso que acontece quando nós temos relacionamento com Deus, intimidade com Deus. Buscamos o entendimento da palavra, mas amamos também o nosso Salvador. Amamos o que Jesus Cristo fez por nós na cruz. Amamos a obra da salvação. Queremos viver uma vida santa. Por quê? Porque o preceito da lei, a lei é perfeita, irmão. A lei restaura a alma. O preceito escrito no Antigo Testamento, e que nas próximas semanas nós vamos explicar com aquela ampliação que Jesus Cristo dá, não é de acrescentar coisa nova. Jesus não vai acrescentar coisa nova. Ele vai explicar o que eles não entenderam a respeito da lei. Ouviste o que foi dito aos antigos? Não faça assim. Eu, porém, vos digo. E ele vai explicar o sentido que eles passaram por cima. Não matarás. Eu, porém, vos digo, se você odiar o seu irmão, você já matou. Porque aí ele vai falar de algo mais profundo, que é o que ele o tempo todo vai dizer. Que o que sai do coração é que contamina o homem. Sai da boca, que vem do coração, ele vai tratar do coração. Então, o coração do convertido, o coração do cidadão do reino, ele é transformado pelo Espírito Santo, que convence você do pecado, da justiça e do juízo. Você é regenerado, você nasce de novo pelo Espírito Santo, por isso nascer do Espírito. E o Espírito Santo na sua vida é o poder de Deus para você resistir ao pecado e fazer a vontade de Deus. E quando você faz a vontade de Deus, você é feliz, você é bem-aventurado. E o que o mundo está tentando aí com sua liberdade, falsa liberdade, tentando conseguir felicidade, você tem em Cristo Jesus, você tem na obra de Jesus, você tem no ensino de Jesus, aquilo que ninguém conseguia fazer, porque sempre estava escorregando para o pecado, você em Cristo Jesus pode fazer, frutificando no Espírito Santo. Então, nós vemos que a lei do Senhor não foi abolida. Não foi abolida. A lei do Senhor é perfeita. Jesus Cristo cumpriu a lei. Porque não somente porque ele é a realidade daquela sombra de todos os rituais do passado, mas também porque ele dá a plenitude do entendimento do que é fazer a vontade de Deus, e nós vamos ver isso nos próximos encontros. Meu irmão, deixa eu dizer para você uma coisa. As pessoas, elas precisam entender, você que ama Jesus precisa entender que a vontade de Deus é boa, ela é perfeita. Ela é agradável a Deus, sim, quando diz que ela é boa, perfeita e agradável, antes agradável a Deus. Mas eu digo para você, ela é agradável para você também. Os mandamentos do Senhor não são penosos. Podem parecer difíceis, porque nós ainda lutamos contra os desejos da carne em nós. Mas eu digo para você, todas as vezes que você escolher a vontade de Deus, você será abençoado. Você será abençoada. Sabe, não adianta viver uma vida miserável de pecado e vir para os cultos pedir oração e ter arrependimento que só dura enquanto a oração está acontecendo. E sair e viver uma vida fora da vontade de Deus. O bom de ser crente é na segunda-feira. O bom de ser crente é depois que terminar esse culto aqui, que terminou tudo. O bom de ser crente é viver na presença de Deus. O bom de ser crente é querer fazer a vontade de Deus. O bom de ser crente é quando pecamos, dizer, não é para isso que eu fui chamado, eu vou abandonar o pecado e não voltar mais àquelas práticas
Meu irmão, minha irmã, ame o Senhor Jesus. Ame a lei do Senhor. Ame conhecer, medita. Lembra que eu preguei aqui, Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A lei de Deus ensina você a viver como Deus deseja que você viva. Não despreze a lei do Senhor. Não despreze a palavra de Deus. Se você não conhece a palavra de Deus e não ama a palavra de Deus, questione se você realmente ama Jesus. Questione se você é realmente salvo. Você não ama a palavra, você não ama o mandamento de Deus, você não espera pelo céu, você não espera pela manifestação completa do reino, quando nós seremos transformados e nunca mais haverá em nós o desejo para o pecado. Irmão, se você não ama essa volta de Jesus Cristo, questione. Talvez você ainda esteja perdido. E se você estava perdido e agora está tocado por essa palavra, é porque é dia de encontrar Jesus. É dia de entregar sua vida a Jesus. Eu quero orar por você agora e com você agora. E eu gostaria que você agradecesse a Deus pela revelação da palavra de Deus. Por toda a Escritura. Toda a Escritura que é divinamente inspirada e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça, a fim de que o homem de Deus seja justo, perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos pedir ao Senhor para nos encher do Espírito. Senhor, a Tua palavra diz que nós devemos ser cheios do Espírito. A Tua palavra diz, enchei-vos do Espírito Santo. A Tua palavra diz, andai em espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. Esse Espírito em nós, ó Deus, é que é a lei do Senhor escrita no coração. O Espírito Santo transbordando da nossa vida, nos convencendo cada dia de que podemos fazer melhor, que podemos andar mais perto do Senhor. Deus dá ao povo do Senhor o desejo de te conhecer e de andar na Tua lei, não fora da lei, mas dentro da lei, na lei do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a compreender isso e a viver isso. Abençoa o Teu povo, Senhor Deus, com essa graça, com esse entendimento. Obrigado porque o Senhor não veio para revogar a lei, mas veio para nos, não somente cumprir também e pagar pelos nossos pecados, mas ampliar o entendimento para nós, para que nós vivamos uma vida plena, abundante, cheia do Espírito Santo. Visita cada um agora na sua casa, Pai, nas suas necessidades espirituais, nas suas necessidades todas, Senhor Deus. As outras coisas também, aquelas outras coisas que o Senhor acrescenta, mas que antes de tudo, cada um busque o Senhor em primeiro lugar na sua vida e seja cheio do Espírito Santo de Deus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja com todos nós, agora e sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.